né, a cartilha da saúde da mulher. Quer dizer, a mulher tem mais problemas do que o homem? Tem. Mas, apesar disso, a mulher morre menos do que o homem. Se a gente pegar nos berçários, quem mais morre são os bebês machos. Já nasce meio machucado. A mortalidade de bebê masculino é maior que bebê feminino. E se a gente pensar na expectativa de vida, que hoje está chegando em 86 anos em algumas cidades do Brasil, a média brasileira é 78, 77. Mas tem várias cidades que você está cheio de gente com 95 anos, 99 anos, mas a maior parte é mulher. O homem morre mais. Morre mais. Por quê? Tem vários motivos. Primeiro, que ele não se cuida. O homem não vai no médico, né? Ele não vai no médico, né? As mulheres, que não têm um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de preocupação. Os homens, não. Agora, por que os bebês do sexo masculino morrem mais? Não deu tempo de ter investimento. Então, aí é um segredo. Ninguém sabe por quê, mas na maternidade, bebê morre mais. Aí tem que lembrar que a mulher é um relógio biológico. Tudo na mulher funciona com relógio. Então, é assim, o ciclo menstrual. Não, a vida da mulher é um relógio biológico. Ela está programada para entrar na menarca, por exemplo. Ela está programada para produzir estrógeno e progesterona em ondas, coisa que o homem não tem onda nenhuma. O homem produz testosterona, um tiquinho de estrógeno e tudo estacionado dentro daquele padrão. A mulher tem flutuações mês a mês. A cada 28 dias tem uma barbaridade, uma explosão hormonal. E essa explosão hormonal, queira ou não, provoca mais problemas na mulher do que no homem. E mesmo assim, a mulher morre menos. Mesmo assim. Então, tem que lembrar que esse relógio biológico inclui o período do climatério, né? Por que chama climatério? Porque o clima fica maluco, né? O clima fica maluco. Então, depois dos 35, 40, 45 anos, que a mulher começa a querer entrar na menopausa, ela não entra com data marcada. Ela entra com tendências. Então, aquela flutuação começa a diminuir, a flutuação. E aí começa a ter uma flutuação mais lenta, a produção de estrógeno e progesterona cai. Então, ninguém entra em menopausa, a pessoa vai entrando devagarzinho. E a menopausa é o grande problema das mulheres. Todo mundo, ninguém fica preocupado com a menstruação. A menina já sabe que vai menstruar, faz parte. É óbvio que a mãe tem que ensinar, o pai, eventualmente, tem que participar, mas o grande problema das mulheres é ou na época de gravidez, para não engravidar, então tomar pílula, ou na época da menopausa. E as duas situações envolvem hormônio. Então, na época que a mulher é jovem, não quer engravidar, está tomando pílula por conta própria, não faz controle laboratorial. Então, as pílulas são um problema, porque aumenta colesterol, aumenta a tendência de diabetes, aumenta a osteoporose, aumenta um monte de coisa, aumenta o desequilíbrio emocional. E a menopausa faz a mesma coisa. A menopausa, com aquela flutuação irregular dos hormônios, estrógeno e progesterona, também provocam todos aqueles sintomas que as mulheres que tomam pílula também podem ter. Então, aqui é só para lembrar como é que é um perfil. Cortando, né, ao meio, eu tenho, né, começando de baixo para cima, a gente tem aqui embaixo a vulva, os grandes lábios, o clitóris ou clítoris, ninguém sabe qual é o correto. Aí você tem a uretra, que desce a bexiga. Você tem a bexiga, desce a urina. Aí, logo atrás da uretra, você tem a vagina, que vai lá para o útero, né? Os ovários estão escondidinhos, eles estão nas laterais, são dois testículos, que nem testículo, só que os ovários fabricam óvulos, tem em torno de 20 a 30 mil óvulos quando o bebê feminino, menina, nasce. Aí ela vai começar a brotar, a eliminar óvulos, 10, 20 por menstruação, por ciclo menstrual, ela vai eliminando 10, 20, 30 óvulos. E quanto mais precoce ela começou a menstruar, mais cedo ela vai começar a menopausa dela. Por quê? Porque quando começa a menstruar, quer dizer, começou a ter explosão de óvulos. Os ovários não estão aparecendo aqui, mas os óvulos liberando é porque você está tendo aquela onda estrógeno e progesterona. Se você começar a acabar os óvulos, você começa a entrar na menopausa. Então, aqui está até aparecendo um ovário em roxinho, com a trompa, mas na realidade ele não aparece, ele está escondidinho nas laterais. Aqui é só para entender. Atrás da vagina tem o ânus e tem o reto. Então, basicamente, essa é a anatomia da mulher. Aí, se a gente for olhar de frente,
o que que acontece com o ciclo menstrual da mulher? No início do ciclo, os óvulos começam a explodir, a querer fazer bexiguinhas. Então, toda mulher tem cistos no ovário. Toda mulher vai ter cistos no ovário. Tem vários cistos. Aí explodem alguns, nasce o ovário, nasce o óvulo, e o óvulo é captado pela trompa, entra na trompa e vai para o útero. Se nesse caminho da trompa do útero ele encontrar um espermatozoide, tem fecundação. Se não encontrar, ele sai. E se ele sair, o que vai acontecer? Daqui 14 dias vai menstruar. Se tiver a fecundação, esse ovinho fecundado gruda dentro do útero. Às vezes dá um azar de grudar na trompa, mas ele gruda dentro do útero, que é onde tem o tecido, o endométrio, que é o tecido dentro do útero, que é uma esponja. Ele gruda lá e aí ele já começa a ter interferência nos hormônios. Por isso que a mulher para de menstruar. Pode até ser que ela menstrue o primeiro mês, mas normalmente para. Então, quando você está no meio do ciclo, quer dizer, entre uma menstruação e outra, é quando ovula. Então, a ovulação é no meio do ciclo. Se você menstrua a cada 28 dias, a ovulação é no meio do ciclo. É nessa hora que aqueles vários óvulos explodem, alguns são captados pela trompa e vão para o útero. Então, isso é a curva que tem. Se a gente for olhar do lado direito, eu sei que não está bonito esse slide, mas foi o melhorzinho que eu achei. Como é que funciona a curva de estrógeno, progesterona e outros hormônios, inclusive testosterona. Então, é uma bagunça. Isso aqui é o ciclo hormonal da mulher. Então, tem pico menor, tem o estrógeno antes da ovulação, depois que ovulou e o óvulo não foi fecundado, a progesterona entra na jogada. Essa flutuação hormonal no período da ovulação das mulheres é que provoca muita alteração. E aí, o que acontece? Quando chega lá pelos 35 anos, começa a ter redução dos hormônios. A gente chama de pré-menopausa, perimenopausa, tanto faz. É o climatério. Climatério é todo o período antes de começar a menopausa até depois, mas não tem menopausa no dia certo. Então, ela vem flutuando e vem flutuando. Então, esse período de pré-menopausa e perimenopausa, as mulheres já têm muitos sintomas, já têm muita doença decorrente disso. Por isso que na saúde da mulher, o período depois dos 30 anos é que tem que ter muita investigação. Investigação para tumor, investigação para câncer, investigação para nódulo, investigação para osteoporose, para infarto, derrame e tudo mais. Por quê? Por causa dessa flutuação dos hormônios, começa a ter um monte de encrenca. Então, por exemplo, na primeira fase da menopausa, os estrógenos, eu deixei esse slide, está em espanhol, mas fica tranquilo. Os estrógenos estão normais, ou querendo diminuir. Mas você já começa a ter um FSH, que é um hormônio cerebral, quer dizer, você já está produzindo menos estrógeno, o cérebro começa a acelerar o fator estimulante dos folículos, que é o FSH, é Follicle Stimulating Hormone, é o hormônio estimulador de folículo. Folículo é onde libera os óvulos. Então, quando os ovários começam a querer fraquejar, o cérebro começa a aumentar a produção de FSH. A segunda fase, o estrógeno piora mais ainda. O cérebro começa a trabalhar mais. Aí o LH, que é o outro hormônio luteinizante, aumenta mais ainda. E aí, nessa segunda fase, já começa a não ter óvulo. Já começa a ter ciclos que não estão produzindo óvulos, né? E pode ter, nesses períodos, as menstruações ficam malucas. Ou diminui a menstruação, ou aumenta a menstruação. E na fase mais avançada, que aí os estrógenos já foram embora de vez, tem muito pouco estrógeno, não é que some, fica muito pouco. Aí os hormônios cerebrais estão lá no telhado, porque o cérebro está mandando o estrógeno trabalhar. O FSH e o LH é o hormônio cerebral para mandar o estrógeno trabalhar. E é isso que desequilibra todo o problema da mulher. E nessa fase, como não tem mais aquelas curvas de estrógeno e progesterona, acontece a parada da menstruação. Então, são 3 fases da menopausa. Quais os sintomas? Aí tem um monte, né? Então, o que acontece na perimenopausa, pré-menopausa, menopausa, que dura 10, 15 anos, dependendo das mulheres. Então, tem uma síndrome vasomotor, porque o que acontece?
Quem é que comanda as artérias? O rim. O rim produz vários hormônios para fazer contração, por exemplo, para aumentar a pressão, para manter a pressão, para cair a pressão. O rim é que comanda. Mas existe influência do estrógeno e progesterona. E esse aumento de hormônios cerebrais interfere. Então, você tem uma tendência a ter relaxamento dessas artérias. E uma hora está aumentando. Então, a pessoa, por exemplo, tem pressão alta, uma hora vive caindo a pressão. Aí mexe um pouquinho no remédio, aí fica uma bagunça, as pessoas não conseguem ajustar a pressão, que é chamado de instabilidade vasomotora, e por isso que tem muito calor e muito fogacho. Então, é como se você tivesse num ambiente muito quente, de repente fica aquele calorão. Homem tem isso, mulher tem isso, fora da menopausa. Eu estou num ambiente que está muito quente, muito úmido, você tem dilatação, calor, fogacho, que nem a menopausa. Então, essa instabilidade dos vasos e artérias é por causa dessa bagunça hormonal central e pela falta do estrógeno. Essa produção de hormônios cerebrais e a falta do estrógeno, mas geralmente por causa do desequilíbrio, o cérebro começa a ficar meio fora do regular dele. Então, tem muita instabilidade emocional. Então, não é fricote. É uma alteração cerebral com instabilidade emocional, ansiedade, melancolia, diminui libido, porque na realidade não cai só o estrógeno. Testosterona também está. Testosterona faz parte do libido na mulher. Insônia. Então, instabilidade emocional, ansiedade, depressão, melancolia, perda da libido, insônia, está tudo relacionado com desequilíbrio hormonal cerebral. Então, o cérebro, o fato do cérebro estar trabalhando que nem doido, tentando dar ordem para os ovários, o ovário não responde, desequilibra todo mundo, e é verdade. Aí tem alguns sintomas que muitas pessoas falam, não tem nada palpável para explicar, então chama-se de sintomas psicossomáticos. Psicossomático quer dizer, é frescura. Não, não é frescura. É sintoma que, por causa desse desequilíbrio cerebral, a pessoa tem vertigem, tontura, uma labirintite, por causa desse desequilíbrio. Dói tudo, dói tudo. Então, a fibromialgia aparece para valer. Né? Fibromialgia, o que é? É dor. Por que chama fibromialgia? Algia é dor. Fibro é das fibras, fibrose. Então, ligamento, tendão, articulações, tudo isso tem fibra. Né? Ligamento, tendão, articulação tem fibras de captação. E tem músculo, então é fibromialgia, mialgia de músculo. Então, eu tenho músculo que fica dolorido, ligamentos que ficam doloridos, articulação que fica dolorida, a gente faz tudo quanto é exame e dá tudo normal. O que é isso? Fibromialgia causada pelo desequilíbrio hormonal da menopausa. Aí, ó, Covid está dando isso, está dando de monte. Já está publicado dezenas de trabalhos mostrando fibromialgia pós-Covid no homem e na mulher. É a mesma coisa, é um processo inflamatório de ligamento, tendão, articulação. E a mulher, por causa desses sintomas, tem muita palpitação. Então, o coração fica meio, de vez em quando, dá umas batedeiras à toa. Né? E é engraçado porque antes a gente falava que era frescura, agora com o Covid está todo mundo vendo palpitação e taquicardia por causa do Covid, pós-Covid, meses depois do Covid. A outra coisa é em relação à pele, não só a pele do rosto, mas a pele da vagina, tem atrofia da mucosa por causa da falta do estrógeno. O estrógeno é muito importante para deixar a pele mais lisinha, mais saudável. Não é só o estrógeno. Estrógeno, vitamina D, vitamina C, complexo B, B12, ácido fólico, tudo entra na jogada. Mas quando falta o estrógeno, o resto não dá conta. Então, existe uma atrofia geral, cutânea e mucosa, né? Aí muda tudo, muda a flora vaginal. Como existe essa atrofia, aquelas bactérias normais que tem na vagina modificam, facilita a infecção, facilita mais corrimento e tudo mais. Qual é a idade que as mulheres entram na menopausa? Geralmente, né, mais da metade, assim, quase metade, entre 45 e 50. Né, mas tem muita gente que entra, né, dos 40 a 50, e pouca gente 18% depois dos 50 anos de idade. Ou seja, a maioria é 45, 50. 45, 50 a maioria. Quais são os sintomas que antecedem, antes da menopausa para valer, aquele perimenopausa, pré-menopausa? A menstruação começa a ficar irregular. Os calor, tem fogacho, aumenta o peso. Por quê? Muda o metabolismo.
muda o metabolismo, gasta-se menos, então precisa comer menos. Ansiedade, irritabilidade, mal-estar, tontura, labirintite, hemorragias, porque os vasos, as artérias, começam a ter mais fragilidade, então qualquer coisa fica roxinha. Né? E a menstruação irregular, não é falta de menstruação, mas menstruação irregular. A maioria das pessoas tem, a menstruação está indo embora e os calores, calor, calor, calor. Sintomas também, tem as insônias, sintomas emocionais, a pele e o cabelo mudam bastante. Lembra que depois dos 30, a mulher perde 10% de colágeno a cada 5 ou 6 anos. Ela perde muito colágeno. O colágeno, o que que é? É exatamente a pele, o couro da gente. Quando a gente compra torresmo, o couro do porco, né? O couro da vaca, a gente usa para fazer bolsa, sapato. O couro do porco, eu boto lá o courinho para fazer na feijoada, por exemplo, né? Ou fazer uma pururuca. Esse couro, em cima dele tem a epiderme, que é a nossa epiderme, é fininha, como se fosse a película do celular. Mas o couro em si, que eu comi na feijoada, é o colágeno, é a derme. Derme, basicamente, tem 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, dependendo da região, e que, por exemplo, do couro, tem 4, 5, 6 milímetros, dependendo da parte do corpo, do porco. Isso daí, essa derme é basicamente colágeno. E a mulher tem uma perda de colágeno brutal a partir dos 25, 30 anos. Então, por isso que tem que tratar antes. Mas não é tomando colágeno, é equilibrando a alimentação. Por isso que essa história de comer bastante proteína e bastante verdura e legume ajuda. Porque eu estou comendo bastante aminoácido, proteína de alto valor biológico, e muita fruta, verdura e legume junto com a comida. Não tomando fruta, né? Não drink. Eu consigo ter fibra, vitamina, sais minerais e proteína, que basicamente colágeno é proteína. O que é colágeno? Que a gente compra. Não, eu vou comprar colágeno. A televisão está fazendo propaganda todo dia. É pele do porco derretida, é pele da vaca derretida. O que é a gelatina? É a pele da vaca ou pele do porco derretido, transformada em pó. Aí você compra um saquinho de pó cheio de tinta colorida para dar certo. Mas se você comprar gelatina neutra, é basicamente o couro da vaca, o couro do porco derretido e transformado em pó. Então, os sintomas são basicamente esses: o cabelo muda, a pele muda, a secura vaginal, facilita muito a infecção de urina. Por quê? Porque não é só a vagina que resseca, a pele da uretra, a pele da bexiga, né, a pele de dentro resseca. Por isso que é super importante para essa mulher, desde os 25, 30 anos, cuidar do colesterol, triglicérido, do fígado, do rim e tudo mais. Então, tudo isso faz parte. Aí, o que acontece com a menopausa? Aumenta o risco cardiovascular, infarto e derrame. Lembrar que derrame é a primeira causa de morte em mulher de 30 a 40, 50 anos de idade. Por quê? Porque ela esquece que ela engorda, né, aumenta o peso, aumenta o entupimento, aumenta a farinha, aumenta carboidrato, aumenta açúcar. A osteoporose é por falta de acompanhamento médico, porque não é para ter osteoporose. Só que eu preciso suplementar a vitamina D variável de cada pessoa, e muda a cada 3 meses. Eu faço óculos, daqui a 1 ano eu repito para ver como é que está. Mas a vitamina D não, cada 2, 3 meses eu dá uma flutuada. Aí eu tenho que aumentar, diminuir e tomar todo dia. Esse negócio de tomar uma vez por semana eu nunca fui a favor. Tem que tomar todo dia. Por quê? Porque o rim fabrica vitamina D todo dia. O rim também está ficando velho, então ele começa a fabricar menos. Então eu tenho que suplementar, né? E aí é todo dia. Perda, incontinência urinária por causa da flacidez, exatamente a mesma flacidez. Por causa da perda de derme, perda de colágeno, causa a incontinência urinária e facilita a infecção, porque a bexiga fica flácida, sobra urina na bexiga, e urina parada na bexiga vai dar infecção, né? O câncer de mama, nódulos de mama, pressão alta, tudo isso aparece na mulher. Então, é um problema para a mulher? Não, mas faz parte. Quando é que a gente consegue reduzir os sintomas? Se a gente cuidar muito bem da alimentação e da parte médica e da parte de suplementação desde jovem, desde jovem. Quem cuida disso, quando chega na menopausa, não tem tanta dor de cabeça. Então, suplementação, dieta, caprichado. A reposição. Tem que fazer reposição? Eu sempre fui a favor. Só que eu tenho que garantir que não tenha nódulo no peito, que não tenha um câncer no útero, que não tenha um câncer no polo, no endométrio e tal. Então, o que você tem que fazer? Uma boa consulta médica e uma boa consulta ginecológica. A boa consulta médica é para ver se não tem nada errado em nenhum lugar. E geralmente tem.
Então, geralmente, todo mundo tem um problema metabólico. Metabólico é fígado, rim, pâncreas, colesterol, triglicérides, glicemia, vitamina D, alguma coisa. A deficiência de ferro está muito comum, 90% que eu atendi na minha vida tinha ferro meio bobinho, meio para baixo, né? Então, a reposição hormonal é muito dependendo de cada pessoa. Tem gente que não quer, tem medo. O problema é achar um ginecologista que saiba fazer reposição hormonal, né? Eu lembro assim, mesmo nas duas universidades boas aqui de São Paulo, que é a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal, estadual e federal. A gente falava muito assim, tem pouco ginecologista que sabe fazer reposição hormonal, porque a maioria, pega lá aquele remédio na farmácia, e não é assim, tem que ter um ajuste. Por quê? Porque eu tenho que suplementar o que está faltando, eu não posso dar mais. É que nem óculos, eu não posso dar um grau muito alto, de 3, 4 graus, para uma pessoa que precisa de meio grau. Então, a reposição hormonal, ela é flutuante, eu tenho que ir repondo conforme a necessidade. E aí o risco diminui. Agora, se você cai no médico, que ele simplesmente dá um tapa e manda tomar um monte de reposição hormonal, muitas pessoas passam mal porque está tomando uma dose alta demais para o que ela precisava, e aí aumenta o risco de complicação do hormônio. Então, muito desse medo de falar que a complicação do hormônio existe é por culpa de médico que não sabe fazer reposição. Reposição hormonal tem que ser ajustável conforme cada caso, né? E simplesmente os bons ginecologistas sempre vão falar para você, vai no clínico primeiro, dá uma geral em tudo. Por quê? Porque muitas vezes, dando uma geral na saúde, a parte ginecológica melhora. Então, sempre vai isso. O bom médico, o bom especialista, sempre vai falar, você foi no clínico primeiro? Depois fala comigo. Então, vantagens de você fazer reposição. Melhora os sintomas? Sempre, sempre melhora. E se não melhorar, porque a dose está errada, o esquema está errado. Protege fraturas? Sim, porque diminui a osteoporose. E protege problema cardíaco? Também. Porque, na realidade, a reposição hormonal vai diminuir um pouquinho o colesterol, vai diminuir a aterosclerose, mas na prática você tem que fazer reposição. Reposição de vitamina D, eventualmente um pouquinho de cálcio, reposição de ferro, ácido fólico e complexo B, tudo isso depende de cada caso, mas geralmente tem que fazer reposição. E o Outubro Rosa, que agora virou mundial, né, é por causa do câncer de mama. Câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres. E aí começou, e quando começou a primeira vez, foi há 20 anos atrás, 19 anos atrás, o obelisco do Ibirapuera, que outro dia até fui fazer uma live na frente, que é o mausoléu do soldado constitucionalista. É um cemitério, na verdade, ali estão enterrados soldados que morreram na Revolução Constitucionalista de 1932, que São Paulo queria se separar do Brasil e levou o cacete do Rio Grande do Sul e de Minas. E aí deu briga. E resultado, São Paulo perdeu. Senão, São Paulo ia ser outro país, né? E ali foi quando, a primeira vez, 2002, iluminaram de rosa o obelisco do Ibirapuera. O obelisco fica exatamente em cima do mausoléu onde estão enterrados soldados da Revolução. Lembrando que a Revolução Constitucionalista morreu muita gente, muitos civis, né? Teve, junte teu ouro, teu relógio, corrente, vamos dar para comprar armas para os soldados, e um monte de civil foi para a guerra, em 1932, e morreu muita gente. E São Paulo perdeu, porque o Rio Grande do Sul veio bater aqui, e o pessoal de Minas, que era para ter entrado, pulou fora. Resultado, ficou uma confusão e São Paulo dançou. Aí, depois aconteceu o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né, também iluminado rosa, e aí ficou essa campanha. E a campanha de Outubro Rosa é para mulher, não? Mas eles falam só do câncer de mama. E o câncer de mama, basicamente, é uma célula que dividiu, foi uma mutação. Então, a gente fala muito do Covid, é uma mutação, né? Veio um Covid C21 de Manaus, é uma mutação. E o que é um câncer? Uma célula mutante. Então, você está sempre com células novas sendo fabricadas. Essa célula mutante tem um erro no DNA e a maioria das células mutantes morrem, porque nós temos o sistema de defesa, o sistema imunológico, nós temos células matadoras, nós temos um esquadrão da morte no nosso organismo. Então, quando aparece uma célula fora do normal, as células de defesa killer vão lá e matam a célula anormal. Isso também com vírus, fungo, bactéria, as células killers vão lá e matam. Por isso que no Covid é uma doença muito difícil, porque o vírus entra nas células
e se reproduz dentro da célula. E o organismo entende que as células não estão anormais, e eles vão e matam as células, inflamam as células. Então, muito da destruição do Covid é causado pelo próprio organismo, que vai matar células que as células estão infectadas, e que nem se fala, olha, eu estou aqui vendo um monte de gente que está infectado, mata esse povo todo que está infectado. O organismo faz isso, e aí inflama a artéria, tem trombose, inflama o miocárdio, dá miocardite, inflama o rim, dá insuficiência renal, e acaba com o músculo. Por quê? Porque o Covid mata a célula, por isso que perde musculatura, perde neurônio, mas o organismo também mata as células porque está infectada. E é o que acontece. Quando você tem uma célula anormal, uma mutação, apareceu um câncer. O organismo está lá e mata. Se ele não conseguir matar, houve falha do sistema imunológico, aí o câncer começa a progredir e começa a crescer. Tem que lembrar que toda célula mutante, a maioria morre. Mas quando ela não morre, ela geralmente é mais rápida na duplicação. Ela cresce mais rápido. Por isso que muita gente começa a falar, cara, eu estou emagrecendo, mas eu estou comendo direitinho. Está emagrecendo por quê? Porque tem um tumorzinho em algum lugar que às vezes é pequenininho, o tamanho de um feijão, mas esse feijãozinho come muito mais do que as outras células. Então a pessoa começa a ficar sem combustível. Então ela emagrece porque aquele feijãozinho canceroso, maligno, está comendo muita comida, vitamina, nutriente, e o organismo começa a emagrecer. Por isso que emagrece, entendeu? Ah, mas é a quimioterapia. A quimio também, óbvio, mas o câncer por si. Homem também pode ter câncer de mama? Sim, mas é 1 para 100. Cada 100 mulheres com câncer de mama tem um homem, porque o homem tem glândula mamária, uma glândula mamária atrófica, mas ela tem aqui. Então, o homem também tem que fazer palpação e tem que ver. É muito estranho você ir no ginecologista e tem um homem lá sentado num ambulatório de câncer de mama, mas tem. Então, cada 100 mulheres tem um homem com câncer de mama. E aí, existem aquela história. A glândula mamária engana muito, principalmente no ciclo menstrual, porque ela aumenta, fica engurgitada, ela fica palpável, dolorida, então você tem que saber quando, tem que ficar examinando, mas fora, às vezes, do período menstrual. Então, você tem vários tipos de lesão, por exemplo, a mudança do tamanho do formato. Ficou irregular, então tem que olhar o peito, mudou. Vermelhidão na pele, ao redor do mamilo. O mamilo, de repente, começou a vazar ou soltar um líquido. Na axila, apareceu algum caroço. Não é para ter caroço, porque a gente tem os caroços no pescoço, na axila, na virilha, que são chamados gânglios, mas eles são tão pequenos que você não palpa. Se o gânglio começou a ficar palpável, ou eu estou com uma infecção porque entrou pela unha, pela cutícula, né? Quando entra uma unha infectonada, ou um pé que eu furei o pé, vai ter gânglio na virilha. Então, é infecção. Agora, quando você não tem nenhuma porta de entrada e tem caroço, falou, opa, tem que ver o que está acontecendo, são gânglios, né? Aí você tem os nódulos, a textura da pele. Às vezes a mama, uma das mamas, ela fica parecendo uma casca de laranja, sabe? Todo meio irritadinho, então casca de laranja. Ou inversão, o mamilo chupou, o mamilo foi para dentro, opa, tem coisa errada, né? Ou inflamação. Então, são vários aspectos. O importante é, assim, tem que fazer avaliação e tem que ficar de olho, né? A prevenção, eu não vou ler esse slide aqui, mas é só para entender, assim, a gente precisa fazer atividade física, isso homem, mulher, não importa a idade. As mulheres amamentando é bom, porque diminui o risco de câncer. Quem amamentou, diminui o risco de câncer de mama. Dieta balanceada, não vou nem falar da dieta da Dona Eva. O estresse, né? Mulher que está muito estressada, desequilibra mais a parte hormonal, aumenta o risco de câncer. Álcool aumenta a chance de câncer em 30%. E a mulherada hoje bebe mais do que o homem. Você vê nas botecos aí, tem mais mulher fumando e bebendo do que marmanjo, né? E controle do peso, principalmente porque quando chegar na menopausa vai tender a engordar. Então, precisa controlar o peso desde jovem para não ter acima do peso. A prevenção também envolve a mamografia, que é uma vez por ano, depois dos 40, 35 anos. O autoexame, então é um negócio simples de fazer. A mamografia é um exame chato, né? Porque você espreme a mama, é um esmagamento de mama. E sempre lembrar que a mulher adulta, antes da menopausa, ela tem que cuidar muito bem, ficar de olho no ciclo menstrual, fazer a gravidez preventiva. Antes de engravidar, tem que ter médico, tem que fazer reposição de vitaminas,
suplementos. Então, mulher tem que ir no médico. Tomar muito cuidado com o anticoncepcional, porque irregularmente ele vai provocar doença. Então, tem que tomar cuidado. Né? Ver a parte de prevenção, sexualidade, depende muito da testosterona. Câncer do colo do útero, esse é o segundo mais comum. O primeiro é câncer de mama, o segundo é colo do útero. Hoje tem a vacina para o HPV, porque HPV todo mundo tem, não tem essa conversa. Herpes de qualquer tipo, todo mundo tem. Não quer dizer que todo mundo vai ter bolotinha de herpes labial, de herpes zoster, de herpes HPV. Mas o herpes é um bicho que está em tudo quanto é lugar. Então, todo mundo tem contato com o herpes. E são 8 tipos de herpes, né? Todo mundo tem contato com herpes. Não é todo mundo que vai ficar doente, porque o organismo pode matar o bicho antes de você ficar doente. Mas o herpes é um bicho sem vergonha, porque ele fica escondido. Então, está cheio de gente que não tem herpes. Quando começa a ficar debilitado, o herpes aparece. Então, HPV, herpes labial, herpes vaginal, herpes zoster, mononucleose, que é outro herpes. Então, tem 8 tipos de herpes que a gente pode ter, nunca percebeu nada, mas quando o organismo ficou fraco, pegou uma COVID, pegou uma infecção grave, o herpes explode. O HPV, que é o papilomavírus, a herpes papilomavírus, tem vacina. Então, estão vacinando a molecada, porque aí a ideia é que daqui, né, nas próximas gerações, a molecada esteja vacinada, para diminuir o risco de câncer de colo do útero, que tem a ver com o HPV. Né? Papiloma, o Papa Nicolau tem que fazer todo mundo, mas tem que ser bem feito. O problema do Papa Nicolau é o laboratório, porque é basicamente colher o biquinho, né, o biquinho do colo do útero. O problema é o laboratório vagabundo, né? Então tem que tomar muito cuidado. E lembrar da osteoporose. A osteoporose é o grande problema das mulheres e dos homens. Mas mulher sofre mais porque passou dos 25, 30, que o estrógeno começa a fraquejar, estrógeno, aliás, tudo no organismo entra em tudo, tudo. Você vê, eu falo da vitamina C, mas tem o complexo B, tem o ácido fólico, tem o ferro, tem isso, tem aquilo. Não existe, então o organismo da gente está todo impactado por tudo. É que nem eu dou o exemplo idiota, mas é o exemplo do carro. Não adianta eu sair com o carro, eu calibrei todos os pneus, exceto o pneu dianteiro, acabou. Eu calibrei o carro, mas botei uma gasolina ruim, acabou. Então, ou está tudo arrumado, ou não está nada arrumado. Uma coisa fora do lugar desequilibra tudo. Então, a osteoporose não é só por causa da menopausa, é por causa da deficiência de vitamina D, é por causa da falta de ingestão de cálcio adequadamente, que está nas verduras e no leite e no queijo magro, e na falta de suplementação. Né? Então, o osso precisa de magnésio, de zinco, mas o que não pode é tomar remédio por conta, porque hoje nós temos muito problema de rim, muita insuficiência renal, porque as pessoas ficavam tomando remédio à toa, ou tomando remédio para dor à toa, anti-inflamatório de balcão de farmácia e tudo mais. E o resultado é que todo mundo fica com essa imagem, a gente vai ficando velho, entra na menopausa, fica curvadinho. Isso não precisa acontecer. Se eu começo a cuidar desde cedo, eu não preciso chegar com 90 anos de idade e estar curvadinho. Né? É só você pegar o pessoal da Alemanha, a Angela Merkel está lá. Vai encolher? Vai, porque a gente vai ficando velho, os ossos vão ficando um pouquinho menores, mas não precisa encolher. Né? Lembrando da dieta da Adão e Eva, por que a ordem dos fatores faz diferença? O que eu preciso fortalecer? Eu preciso ter aminoácido essencial, que está nos construtores, leite, queijo, ovo, tal, da maneira certa. Eu preciso ter regulador, que são verduras e legumes que fornecem vitaminas e fibras. Isso ajuda a pele, ajuda a articulação, ajuda os tendões, ajuda o músculo, ajuda o corpo inteiro. Né? O que nós não precisamos são os energéticos, os combustíveis de má qualidade. Água é importante? É. As mulheres e homens, quando vão envelhecendo, parece que não gostam de tomar água. Não toma água. Ah, não tenho sede, tem que tomar água, tem que fazer xixi, e todo mundo reclama. Mas a água é obrigatória, não adianta fazer tudo certinho com aminoácido, com fibra, suplementar, se não tiver água. Então, precisa de bastante água. 3 litros de água é o que eu recomendo. Beleza? Eu acho que eu fiz uma revisão rápida, porque o assunto é muito prolongado, se a gente for falar muito. Mas a prática é o seguinte, tudo começa muito mais cedo do que na menopausa. Tudo começa. Ah, mas dá tempo de cuidar? Tudo dá tempo de cuidar. Mas, basicamente é corrigir tudo que está precisando corrigir, equilibrar tudo, manter tudo equilibradinho, e atividade física, caminhada, hidroterapia, hidroginástica, qualquer coisa, é difícil, eu sei que é difícil, mas a hidro ajuda muito, porque melhora a circulação, faz uma drenagem linfática mais natural,
melhora a parte inflamatória de musculatura e tendão, então tudo isso ajuda, tá bom? Então vamos ver quem é que tem perguntinhas. Deixa eu abrir a tela de todo mundo. Então, boa noite para quem eu não falei, boa noite. Ana Coromoto, Malu, Maria Margarete, Amélia, Mariana. Então, o resto eu acho que eu falei boa noite. Vera Lúcia. Então, nós estamos assim, a saúde da mulher começa desde cedo. Tem que cuidar mesmo. A coisa é muito mais complicada do que os homens. Mas as mulheres se cuidam, né? De um jeito ou de outro, os homens morrem mais antes, quando é criancinha, e morrem mais depois dos 60 também. Dúvidas, dúvidas? Nadinha? Então, eu espero que não tenha sido rápido demais. Ângela, quer falar? Pode abrir o microfone aí. Abriu. Quase, 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 quase. Abri. Abriu. Pode falar. Boa noite. Boa noite, doutor. A história da osteopenia e osteoporose começa a ser vista na época da menopausa ou antes pode ser começa bem verificada? antes. Porque Se você for pensar, a osteopenia e a osteoporose é a mesma coisa, é mudança de grau. A osteopenia é um grau leve, a osteoporose já é um grau avançado. É que nem o sobrepeso e o obeso. Eu vi muita criança, adolescente, que toda hora cai, quebra, torce o pé. Gente, molecada fraquinha, já tem osteoporose, já tem osteopenia. Porque hoje, apesar do Brasil ter sol, eu tenho um erro alimentar muito grande no Brasil. Então, você tem muito adolescente com vitamina D baixinha, com cálcio baixinho, com alimentação ruim. Resultado, alimentação ruim vai ter osteopenia na molecada. E aí a molecada que torce tudo, qualquer coisa está torcendo o pé, qualquer queda de bicicleta já quebra pulso, você já vê muito isso. Então, osteopenia e osteoporose é a mesma coisa, é só o grau que é um pouquinho diferente. Mas é verificado só na densitometria, não é isso? É, com a densitometria. Na realidade, você consegue ver isso no raio-x. A densitometria tem um erro muito grave que os médicos fazem. Quem olhar a densitometria vai ver aquela imagem, tem densitometria do quadril, da cabeça do fêmur e da coluna. E aí tem um gráfico que começa assim, 20 anos é nessa faixa, 30 anos nessa faixa, 40 anos, 50 anos. Eles botam uma faixa, uma linha superior e uma linha inferior e vão falando como faixa de normalidade, que é a dureza do osso, né? A densitometria é a dureza, quanto denso é o osso. Então, eles colocam aquele gráfico falando 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 90 anos, como faixa de normalidade. Está errado. Aquilo é a evolução natural do povão. Eu quero começar com 20 anos, densidade boa, e continuar com 40, 60, 80, 90 até aqui. Ah, mas a faixa da população é caindo. Sim, eu não quero cair. Eu quero continuar com o osso firme, forte e duro. E aí os médicos falam, não, você está dentro da faixa. Está dentro da faixa? Não, você está piorando. Você acha ótimo, né? Então, não é. Você tem que estar acima. Agora, quando é que a gente começa a cair? Depois dos 20. Agora, eu atendi já muito adolescente que vivia tendo problema, eu faço os exames, aí você pede densitometria, o convênio não libera. Eu falei, meu lindo, vamos fazer um raio-x mesmo. No raio-x você já vê densitometria. Então, eu consigo ver densitometria no raio-x, lógico. A densitometria é uma metodologia que vê um pouquinho melhor, né? Porque ela mensura. Mas você tem um monte de criança com densitometria. Um monte. Por quê? Erro alimentar. Não é falta do sol, é erro alimentar. Segundo erro, de falta de atividade física. Porque a atividade física estimula o osso a ter fome, a musculatura a comer. Entendeu? Perfeito. Está ótimo. Obrigada. Bom, obrigado. Tá Mais tudo alguém ótimo. quer perguntar? Obrigado. Então tá, meninas, eu acho que tá tudo, é um tema tranquilo, mas o importante é assim, tudo tem que começar a tratar desde jovem. Ah, mas eu já estou com um monte de idade. Tá bom, vamos começar a tratar agora, melhor agora do que nunca. Então manter vitamina D num nível bom, 48,50, manter o cálcio de 9,5 a 10, que a gente consegue resolver com alimentação. Dificilmente eu dou cálcio, difícil eu dar cálcio. E a alimentação repõe cálcio, zinco e magnésio numa boa.
Às vezes, a gente acaba utilizando multivitamínicos. Eu gosto do tal do Vitergan Zinco Plus, que eu conheci só o ano passado, mas eu fui verificar, ele tem tudo no nível melhor. Como foi o Centrum? Quando entra uma vitamina boa, eles entram com nível bom de tudo. Por exemplo, zinco de 40. Aí, dali a pouco, você vai ver zinco tem 3 miligramas. Não era 40, eles vão abaixando a dose. E aí o preço continua subindo, mas a quantidade de elementos vai caindo. E ninguém olha isso. Então, hoje eu receito muito o Vitergan Zinco Plus, que funciona bem. Agora, o resto tem que repor conforme cada caso. Entendeu? Vitamina D tem que repor conforme cada caso. Então, Depura ou Adera, que são as duas marcas boas, e aí tem que repor conforme a dose. O resto é ferro, ácido fólico, depende, às vezes tem que tomar, B12 às vezes tem que tomar. Mas tudo isso depende de ver como é que está o organismo. Sandra, pode abrir, pode abrir. Ainda não, quase. Abriu. O doutor Carlos já falou que as células killers ficam prontas para matar qualquer uma que entre. Agora, eu não compreendi muito bem quando entra Covid nesse caminho aí. Como que as células reagem? Então, o que acontece com o vírus do Covid? O coronavírus, ele é um vírus que ele precisa, todos os vírus precisam entrar na célula. Isso, tá. Bom, mas o coronavírus, ele é muito replicante, ele é muito rápido. Então, por exemplo, quando ele entra numa célula, ele infesta todas. Você pega sarampo. O sarampo gosta do quê? Gosta da pele, a criancinha ou o adulto fica com aquela marca do sarampo. No adulto pode pegar pulmão e fica por ali. Você pega o H1N1. H1N1 é um vírus, não é gripe. Eu vou tomar vacina da gripe. Quem chamou de gripe é um analfabeto na medicina. É uma broncopneumonia, é um vírus que causa broncopneumonia. Então, eu vou tomar vacina da broncopneumonia pelo H1N1. O H1N1 gosta do quê? Gosta do pulmão, só, mas mata. Isso. Né? Então, ele vai para o pulmão. O Covid, não, o coronavírus, ele pega todas as células. Ele vai para o cérebro, pega o neurônio. Ele vai para o músculo, pega a célula muscular. Ele pega os ligamentos e tendões. Ele pega pulmão, lógico. Pega fígado, pega rim, pega glóbulo vermelho e pega o endotélio. Porque, como ele pega todas as células, ele pega o endotélio vascular, a parede de dentro das artérias. E pega o glóbulo vermelho. Então, você tem anemia pelo Covid, porque ele destruiu o glóbulo vermelho. Aí você está queimando a parede do endotélio vascular, a parede das artérias. Então, ele provoca queimaduras. Aquela mão minha que eu queimei, formou bolhas, vai ser uma desgraça. Imagina que esse negócio está queimado dentro da artéria. Aí você facilita a trombose. A trombose é porque houve lesão da artéria. A parte cerebral, todas as queixas cerebrais... eu estou com formigamento, eu estou com fraqueza, eu estou com falta de coordenação, é tudo lesão cerebral. Então, e as nossas células killers não conseguem acabar com nada. É muita agressão. É muita coisa, muita. A velocidade do Covid é muito rápida. Imagina que ele começou dia 29 de novembro na China, em dezembro já estava em Nova York. Você vê, dezembro de 2019. Ele já estava tomando conta de Nova York, já estava tomando conta de Milão, mas Milão só caiu a ficha em janeiro e fevereiro. Então, ele é muito rápido. Aí a célula killer não conseguiu dar conta. E depois tem a segunda fase. Como tem células que estão não destruídas pelo vírus, mas estão contaminadas, o sistema pode falar essas células estão contaminadas, vamos matar. Aí o sistema imunológico acaba piorando aquilo que o Covid já começou. Era isso que eu queria compreender mesmo. Não é possível, nossa. Isso que quando chegou, antes de ter pacientes no Brasil, que teoricamente foi em março, mas foi antes, eu já tive em janeiro paciente, o pessoal falava é uma doença pulmonar. Não. Logo de cara, é evidente, o bicho é tão rápido. E logo de cara, lá na China e na Itália, em Milão, estavam falando de pacientes com miocardite. Não era por causa da hidroxicloroquina, por causa do vírus. A hidroxicloroquina, eu nunca vi problema cardíaco com a hidroxicloroquina. Meus professores que usam hidroxicloroquina por causa da malária, por causa da Xingu,
por causa da artrite reumatoide, por causa do lúpus, ninguém nunca viu a arritmia por causa do hidroxicloroquina. É conversa de médico que ganhou dinheiro para falar, olha, Sim. não pode dar. Quem dá arritmia é o COVID, porque ele pega a célula. Aí o que acontece? O organismo se embananou todo. Aí começou uns médicos tontos falando, não, é uma doença sanguínea. Não, é uma doença de tudo, está pegando fogo. Ui? Do médico que trata. Por quê? Porque quem tratou em casa não deu dinheiro para o hospital. O Einstein ficou triste, o Círio ficou triste. Esses médicos falam, fique em casa e vem para o meu hospital, porque eu sou sócio do hospital. Eu ganho dinheiro quando eu interno pessoas. Quem que eu internei o ano passado? Ninguém. Eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei a consulta. A consulta não me sustenta. Metade fica com contador, convênio e secretária. Metade, então, lógico. O negócio é internar. Então, o golpe foi internar. E aí veio a vacina. A vacina é uma grana danada, né? $10 por vacina são 50, 60 reais. Quantas vacinas eu quero? Eu quero 400 milhões. Vou ganhar $1 por vacina. Tá bom demais. O que é isso? Nossa. Então, nós estamos vivendo uma máquina assim, eu espero que as vacinas não deem problema, mas a vacina foi necessária depois que surgiu o Covid de Manaus. O Covid de Manaus, ele é muito mais perigoso. Ele matou 500 mil pessoas em 9 meses, né? Esse ano começou em janeiro. 9 meses, 500 mil. O outro Covid matou 100 mil em 9 meses. Quase um ano. Isso. Quase um ano. Só que o Covid de Manaus é rápido, mas o da Índia é muito mais rápido na duplicação. Então, é uma corrida de maratona. Quem é que corre mais, atropela o outro. Graças a Deus. O de Manaus foi atropelado pelo vírus da Índia. É menos letal. Isso é bom. Isso. Tá bom. Entendeu? Valeu. Beleza? Obrigada, hein? Ok. Já drama. Nós vamos continuar com esse drama esse ano inteiro, né? O ano que vem também vai ficar nesse negócio aí até aparecer outra mutação. Tem um monte de mutação aparecendo. E você vê, eu dou sempre o exemplo de Israel. Israel vacinou todo mundo, praticamente, até maio, junho. Julho estava praticamente todo mundo vacinado. Tiraram as máscaras em final de junho. Em julho, pegou todo mundo. O de Manaus, o Delta da Índia. Mas não matou muita gente. Ele dá uma infecção, ele derruba. Agora vamos ver as complicações, né? Vamos ver as tromboses, os infartos, derrames, falência renal, daqui a um tempo. Né? Trombose é um negócio complicado, porque assim, eu até falei esses dias com o hemato, que eram umas dúvidas que eu tinha, e aproveitei para tirar dúvida. É um negócio sério. Vai ter muita gente com complicações de trombose. Que nem quem tem TVP, trombose venosa da batata da perna, ficou inflamado, deu uma erisipela, fui no médico, aí ele mandou ir para o... Porque médico não trata, né? Ele manda para o vascular. Falou, cara, como é que você não sabe tratar uma erisipela, uma trombose venosa profunda? Médico mesmo. Não tem mais médico. Eles mandam para o vascular manda para o dermato manda para o cardio, e ninguém tratou nada. Quanto tempo você tem que tomar anticoagulante por causa de uma trombose venosa na perna? Porque tem varizes, porque é um piloto de avião e fica muito tempo sentado, é um piloto, é um motorista, entendeu? Alguém que fica muito parado. Você tem que tomar anticoagulante 1 ano. Para não ter problemas no futuro. Isso já está aprovado. E no Covid, alguém está fazendo isso? Não. Então, vai ter muita trombose nos próximos 10, 20 anos aí, que a gente vai começar a falar, nossa, é que nem eu dou o exemplo da meningite. Meningite, fulano teve, ainda está tendo meningite, mas está cheio de gente que está tendo complicações hoje da meningite de 1980. Ficou sequela. A sífilis, está cheio de gente com Alzheimer, que a gente vai fazer o exame, é sífilis. Coitado, teve sífilis maltratada lá na infância, na adolescência, com 60, 70, 80, aparece uma demência, uma Alzheimer, e aí tem um sífilis positivo, quer dizer, ele teve sífilis, aquilo é sequela da sífilis. Então, sífilis tem que tratar para valer. E está tendo epidemia de sífilis na Europa inteira, né? Porque o pessoal que vai para farra, agora não preciso ter medo da AIDS, porque tem um coquetel pré-transa e tem o pré e o pós-transa.
e aí ninguém usa camisinha. Então, sífilis está em explosão na Europa. Brasil também, né? Mas na Europa é feio, né? Primeiro mundo, pelo menos, mas está feio lá. Tá bom? Dúvidas mais? Na dica, na dica. Então, ó, ótimo domingo para vocês, boa semana. Essa semana a gente volta com vários temas de mulher. Então, a gente fez 2 temas por dia falando de alguma coisa para as mulheres. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijinho para vocês. Bom resto de